Graça e paz para todos os amados irmãos e amigos. Neste momento, a missionária Zélia que vos fala vai fazer uma reflexão sobre o livro do profeta Isaías, que também é reconhecido como profeta messiânico. No livro de Isaías, nós encontramos as seguintes ideias centrais. As alianças feitas neste mundo decepcionam, mas confiar em Deus traz salvação. A segunda ideia central é porque Deus é santo e amoroso, ele pune os rebeldes, mas um dia ele resgatará aqueles que se arrependem. A terceira ideia central: Deus é o Rei dos reis, ele é justo e faz o que é direito. E a última ideia central é Deus promete enviar o Messias, aquele que trará justiça e salvação para todos os que creem. Além das ideias centrais, no livro de Isaías, ou no livro do profeta Isaías, que é um livro composto por 66 capítulos, você vai encontrar, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, no livro, uma apresentação, que é no capítulo 1, no versículo 1. Depois você vai encontrar a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, que vai do capítulo 1, verso 2 ao capítulo 6, verso 13. Nesse contexto, você vai encontrar que Isaías proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, porque o povo de Deus, na época de Isaías, está dividido em dois grupos. O grupo de Israel, que são as 10 tribos, e o grupo de Judá, que são as 2 tribos, que uns apresentam também assim: Israel 9 tribos e meia e Judá 2 tribos e meia, uma vez que um dos filhos de José fica com Israel e o outro fica com Judá. Ainda você vai encontrar em Isaías a resposta de Isaías ao julgamento assírico, que incluiu ameaças de julgamento e esperança de restauração que as gerações futuras precisavam aplicar a si mesmas. Nesses capítulos, fica demonstrada a confiabilidade de Isaías como profeta. Isso do capítulo 1 ao capítulo 6. Que estes 6 capítulos, até o verso 13, você pode encontrar julgamento e restauração, a retidão e a justiça. Você ainda pode encontrar julgamento e restauração naquele dia, julgamento que leva à restauração. Então, esses 3 subtópicos que se encontram na mensagem de julgamento, você vai contemplar exatamente do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 6, versículo 13. A terceira parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 7, verso 1 ao capítulo 39, verso 8, você vai ter a resposta de Isaías ao julgamento assírio, em que você vai contemplar a coalizão sírio-israelita, o julgamento assírio e os filhos de Isaías, o julgamento assírio e Israel, o julgamento assírio e Judá. Você vai contemplar o levante internacional durante o julgamento assírio, que está dividido entre oráculos acerca de nações específicas, a exemplo de Babilônia, Filistia, Moabe, Damasco, a Etiópia, o Egito, Edom, Arábia, Jerusalém. Você vai encontrar, nesse contexto da invasão de Senaqueribe, oráculos acerca da invasão e o relato da invasão de Senaqueribe. Na quarta parte, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai ter Isaías e o julgamento babilônico, que vai do capítulo 1 ao capítulo 66, fechando assim o livro do profeta Isaías. Neste conjunto de textos, que vai do 40 ao 66, você vai contemplar a resposta de Isaías ao julgamento babilônico. Foi trazer conforto aos futuros exilados, confirmando-lhes a capacidade de Deus de restaurá-los, especificando os instrumentos que Deus estava prestes a usar e explicando de que maneira eles poderiam participar da salvação por vir. Dentro desse contexto, você vai contemplar o chamado de Isaías para proclamar a restauração, que se encontra no capítulo 40, do verso 1 ao 11, você vai contemplar o poder de Deus para restaurar o povo, que vai do capítulo 40, do verso 12 ao capítulo 44, verso 23. Você vai contemplar os instrumentos de Deus para a sua salvação garantida, que vai de Isaías 44, verso 24, a Isaías 55, verso 13. E você vai contemplar a questão do pecado, arrependimento e restauração de Israel, que vai do capítulo 56, verso 1, ao capítulo 66, verso 24. E nesse contexto você vai contemplar a importância do sábado da justiça, você vai contemplar arrependimento e restauração. E assim você vai contemplar em Isaías todo um processo, todo um tratamento apresentado por Deus a respeito daqueles que nele creem. Você ainda vai contemplar no livro de Isaías outras particularidades
Por exemplo, quais são as palavras-chave encontradas no livro de Isaías? Você vai contemplar num livro que é composto por 66 capítulos, por exemplo, 141 vezes que Isaías destaca o rei. 75 vezes que ele destaca que ele é santo e a respeito da sua justiça. Você vai contemplar 66 vezes ele dizendo, chamando a atenção para que você e eu escute, ou para que todos nós escutem, ouçam, prestem atenção. Nós precisamos prestar atenção o que a palavra de Deus nos apresenta a respeito do próprio Deus e como Deus espera que andemos em sua presença. Você vai contemplar 63 vezes ele destacando que Deus é o Todo-Poderoso. E você vai contemplar 43 vezes ele nos convocando a vir à presença de Deus. Venham, vamos, você e eu precisamos buscar a presença de Deus dia após dia, momento após momento, porque Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Veja que em Isaías, capítulo 6, no verso 3, Isaías contempla a seguinte visão dos anjos. O que ele contempla na visão dos anjos? Eles, os anjos, diziam em voz alta uns para os outros. O que era que os anjos diziam? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Você tem contemplado a presença gloriosa do Todo-Poderoso? Ele te convida a você a estar na presença do Todo-Poderoso, para exaltar, glorificar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir. É em Isaías que você pode contemplar a seguinte divisão, ou a estrutura do grande livro profético, que é o maior livro profético. Como já disse, ele é composto de 66 livros. 66 capítulos. A Bíblia é formada de 66 capítulos. É como cada um dos capítulos de Isaías representasse um livro das Sagradas Escrituras. Os capítulos de 1 a 5, nessa grande estrutura do livro, Isaías descreve as queixas do Senhor contra Judá e Israel, como já expliquei. O povo de Deus é dividido em dois grupos, Judá e Israel. Fala sobre a futura glória de Sião e discorre sobre a vinda do dia do Senhor. Já os capítulos de 6 a 8, você vai contemplar Deus, chama Isaías, no capítulo 6, e o convoca para o ministério. É tanto que no verso 8 do capítulo 6, ele pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E há uma pergunta aqui a você e a mim. Você tem contemplado Deus te restaurar, como restaurou Isaías? Uma vez que você foi restaurado, você tem respondido à voz do Senhor? A pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E tem dito a ele, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Se não, pense nisto. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade, através do profeta Isaías, de você refletir aonde você se encontra, quem tem conduzido os teus passos, e se não tem sido Deus que tem conduzido os teus passos, hoje Ele te dá a oportunidade, através de Cristo Jesus, o Senhor, de você se reconciliar com Ele. Nos capítulos de 9 a 12 do profeta Isaías, você vai contemplar Deus usará as nações para castigar os israelitas, que acabarão sendo destruídos pelos assírios. No entanto, um remanescente retornará para a terra e os assírios serão destruídos. Já nos capítulos de 13 a 23, Isaías profetiza julgamentos sobre as nações vizinhas. No capítulo 24 ao 27, Isaías profetiza um julgamento universal e a vitória final de Deus sobre o mal. No capítulo 28 ao 35, Isaías profetiza contra Efraim, Jerusalém, o Líbano e os assírios. Deus fala sobre o ministério do Messias, fala do dia do Senhor e a restauração de Israel e a glória do reino. Já nos capítulos 36 ao 39, Isaías descreve o cerco de Jerusalém. Deus prolonga a vida de Ezequias e fala sobre o cativeiro na Babilônia é predito. Do capítulo 40 ao 48, Isaías fala de como Deus consolará o seu povo após castigá-lo e assegura que Deus salvará Israel. Do capítulo 49 ao 57, Isaías profetiza a respeito da obediência, da missão, do julgamento e da crucificação do Messias. Deus assegura os israelitas de que ele ainda os ama, apesar de todo o pecado deles, e que não os abandonará. E fecha o livro de Isaías, a partir do capítulo 58 ao 66, Isaías descreve os pecados de Israel, as consequências e a necessidade de arrependimento. E veja, ele revela o futuro envolvimento de Deus com os povos gentios e com Israel. Porque a leitura de Israel é que Deus só cuidaria dos
israelitas e não dos gentios. E eles esqueceram da promessa que Deus fez a Abraão, quando ainda era chamado de Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis, os versos de 1 a 3, que nos diz assim, ó. O título do texto é Deus chama Abrão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra, ou todos os povos do mundo. Ou seja, abençoarei judeus e abençoarei gentios. Então, quando aqui em Isaías, nesse último bloco de livro, que é do 58 ao 66, ele nos garante, através do profeta Isaías, que ele cuida tanto de judeus como de gentios. Ainda no livro do profeta Isaías, nós encontramos as profecias messiânicas, que é dividido de acordo com a Bíblia de Estudo Infográfico. A parte 1, que fala a respeito do seu nascimento, fala a respeito dos que ele fará com que os que não creem nele tropecem e caem. Fala do seu ministério, que seu ministério começará na Galileia. Seu reinado durará para sempre. Ele será descendente de Jessé, de Davi. Ele terá seguidores entre os gentios. Ele será considerado a pedra principal do alicerce. Ele curará os doentes e ele será precedido por um mensageiro. Esse mensageiro seria João Batista. A segunda parte, você vai contemplar das profecias messiânicas que ele será humilde, mas será firme em fazer a vontade do Senhor. Ele tolerará que o povo cuspa e bata nele. Ele será rejeitado e desprezado. Ele sofrerá. Ele será castigado e morrerá pelos nossos pecados. Ele não tentará se defender. Ele será enterrado entre ricos. Ele será ungido pelo Espírito de Deus. E nele, seu ministério será público. E assim você vai contemplar o contexto messiânico. Além disso, você vai contemplar em Isaías Cristo e a crucificação, que está nos capítulos 52 e 53, em que você vai ter o seu rosto ficará tão desfigurado que será impossível reconhecê-lo. Ele será desprezado e rejeitado por todos. Ele não tentará se defender. Ele será levado como um cordeiro a ser morto. Ele será louvado e receberá homenagens. Ele carregará a dor e o sofrimento da humanidade. Ele será castigado, maltratado e ferido por Deus. Ele será preso, condenado e morto por causa dos pecados da humanidade. Ele morrerá, embora seja inocente, e ele será sepultado entre criminosos e enterrado no túmulo de um homem rico. Você contempla toda essa descrição em Isaías. Mas, além de tudo que já fora dito, você vai contemplar ainda no livro de Isaías a graça de Deus, que vai do capítulo 40 ao 65. Veja que nós falamos um pouco da parte messiânica, citando os quadros da primeira e da segunda parte. Falamos do seu sofrimento nos capítulos 52 e 53. Mas antes de destacar a respeito da graça de Deus, que é apresentado pelo profeta Isaías, você vai contemplar no livro de Isaías, ele apresentar os nomes de Deus e fazer um destaque dos nomes de Deus, que se encontra desde Gênesis até Jeremias, Ezequiel, que estão nos profetas maiores. Além disso, você vai contemplar ele mostrando que Deus é o Deus Altíssimo, ele é o Deus exigente, ele é o Deus eterno, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor, ele é Senhor de toda a terra, ele é o Criador, ele é espada, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus, ele é o Deus poderoso na batalha, ele é o Salvador, ele é o Rei, ele é o Juiz, ele é o Senhor que salva, ele é forte e poderoso, ele é o Senhor Deus que dará força, o Senhor Deus dará o que for preciso, ele é a minha glória, ele é abrigo, ele é protetor, ele é escudo, ele é o Senhor que castiga vocês, ele é a minha fortaleza, o Senhor que os santifica, Rei para sempre, meu libertador, o Salvador de vocês, minha bandeira, minha luz, meu pasto, o Senhor que cura vocês, o Senhor dos exércitos, minha rocha, nossa salvação e nossa força. E todos esses nomes que foram citados em português, ele apresenta
todos em hebraico, e vai mostrando as suas referências. Por exemplo, Deus Altíssimo em Gênesis capítulo 14, versos 18 e 22. Deus exigente em Êxodo 34, 14. Deus eterno em Gênesis 21, 33, Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1, o Senhor, em Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, Senhor de toda a terra, Josué 3, 13, o Criador, Isaías 40, 28, e assim sucessivamente, que em um outro momento eu posso refletir, fazer uma reflexão para todos nós, falando exclusivamente dos nomes de Deus e fazendo a leitura de todos os versículos que apresenta quem Deus é. Em se tratando da graça de Deus, que é tratado também no livro de Isaías, você vai contemplar do capítulo 40 ao 65, as seguintes colocações a respeito da graça de Deus. Ele conforta o seu povo no cativeiro e diz a ele que os seus pecados foram perdoados. Está no capítulo 40, nos versos 1 e 2. Ainda no capítulo 40, no verso 29, você contempla Isaías dizendo que Deus, Ele dá forças aos cansados e enche de energia os fracos. Ou seja, Deus opera em favor daqueles que nele esperam. Pois em Isaías 64, 4, temos assim: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. O Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Em Isaías 41, os versos de 8 a 10, ele escolheu e trouxe Israel dos fins da terra para serem servos dele. Seguindo sobre a graça, ele protegerá os israelitas dos seus inimigos. Se encontra no capítulo 41, os versos de 11 a 16. No Isaías 43:1, ele salvará Israel, pois é o seu povo. Você tem sido visto como povo de Deus. Em Isaías 43:20, ele faz surgir água no deserto e rios nas terras secas. No 44:26, ele reconstruirá as cidades de Judá. Isso é graça. No 46:3 e 4, ele tem encarregado Israel desde o seu nascimento e continuará sustentando os até que fiquem velhos. No 48, no verso 9, ele adia sua ira. E isso não só para Israel. Ele adia sua ira para todos nós, porque se não fosse assim, nós, os gentios, teríamos sido consumidos. Em Isaías 49, verso 8 e 9, ele restaurará a terra e libertará os cativos. Se você se encontra como cativo, ele hoje te dá a oportunidade de você, através de Cristo Jesus, o Senhor, ser liberto da escravidão do pecado. Ele irá à frente dos israelitas e os protegerá por todos os lados. Isaías 52, no verso 12. Já em Isaías 53, verso 5, olha outra graça de Deus. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados do povo, pelo seu e o meu pecado. Em Isaías 54, de 7 a 9, ele não ficará mais irado com o seu povo, porque através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, ele te restaurará para ele. É tanto que o Evangelho, segundo João, capítulo 15, verso 16, Jesus diz: não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha mais uma graça de Deus apresentada pelo profeta Isaías. Ele terá misericórdia do seu povo e lhe perdoará. Isaías 55, 7. Em Isaías 56, os versos 4 e 5, ele dará àqueles que lhe obedecem um nome que será eternamente lembrado. Em Isaías 59, verso 21, olha o que ele faz: seu espírito jamais deixará Israel. Veja que a própria palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. É assim que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que se encontra em Corinto: seu espírito jamais deixará Israel. Tanto encontramos em 1 Coríntios, como já citei, como encontramos lá em Hebreus 3:6. Olha mais uma graça de Deus apresentada pelo profeta Isaías. Ele dará ao seu povo um novo nome, em Isaías 62, versos de 1 a 4. E fecha o livro falando da graça de Deus em Isaías 65, 17. Ele criará um novo céu e uma nova terra. É assim que nós contemplamos no grande profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, que ele, Deus, é quem age em favor de todo aquele que nele espera. Já nos disse o salmista no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado a Deus? Se você tem clamado a Deus, tenha certeza que ele te ouvirá. Pois em Isaías, capítulo 59, os versos 1 e 2, o profeta deixa claro que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida, para que ele não possa ouvir e salvar aqueles que clamam por ele. Diz assim o texto: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar?
Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? O que é que impede de Deus nos salvar e o que é que impede de Deus nos ouvir? No verso 2 de Isaías 59, ele diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Você quer ser ouvido ou ouvida por Deus neste dia ou a partir de hoje? Então confesse os seus pecados. Peço para que passe sobre você o sangue do Cordeiro, pois quando o sangue do Cordeiro passa sobre o ser humano, ainda que o pecado da pessoa esteja vermelho como a escarlate, se tornará branco como a neve. Pois é assim que diz Isaías 1:18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Hoje você tem essa oportunidade. Não perca. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.